Nesse vídeo eu estarei respondendo as 7 perguntas que você gostaria de fazer para mim. Essas perguntas eu recebi através do meu Facebook, através também de mensagens inbox e de e-mails. Foram centenas de perguntas. Eu selecionei aqui algumas. Como nesse vídeo não vai ser suficiente para responder a todas, então nos próximos vídeos eu estarei respondendo mais. Tá bom? Bem, antes de responder a essas perguntas, deixa eu me apresentar aqui. Para você que não me conhece, eu me chamo Nathan Silva e eu fui bispo da Igreja Universal do Reino de Deus e passei também por outros ministérios. E nesse canal eu trago aqui para vocês informações, experiências para compartilhar do que eu vi e do que eu vivi nos bastidores. Espero poder de alguma forma ajudar você. Tá bom? Bem, vamos às perguntas e às respostas. A primeira pergunta diz assim, olha: fui batizada na Igreja Universal do Reino de Deus. Hoje não faço mais parte da mesma. Estou em outra denominação. Eu preciso me batizar novamente? Bem, a resposta é não, não precisa. Porque a Bíblia ensina, diferentemente do que ensina a Igreja Universal do Reino de Deus, que não reconhece o batismo de membros advindos de outras denominações, tá certo? Elas não reconhecem. Se você vier de uma outra denominação, então ela fala que aquele seu batismo, você tem que se batizar novamente, tá? Enfim, vários ensinamentos antibíblicos. O mesmo elas fazem com pastores. Não reconhece a autoridade ou a unção que está na vida de pastores de outros ministérios. Tudo só vale, ou só presta, ou só é reconhecido por ela, o que vem dela, tá? Se for dela para as outras, aí vale, aí serve. É mais ou menos como política, tá? Por exemplo, os políticos da Igreja Universal do Reino de Deus podem ir subir nos altares das demais igrejas para pedir votos, fazerem parcerias com igrejas pequenas para angariar votos para os seus políticos em época de eleição. Mas nenhum pastor de outra denominação sobe no altar da Igreja Universal do Reino de Deus. Ou eu estou falando alguma mentira? Você já viu? Pastor da Assembleia, da Batista, da Quadrangular, da Presbiteriana, da Deus e Amor, no altar, pregando? Você nunca viu. Por quê? Porque os deles valem, prestam, são reconhecidos por Deus. Dos outros, não. Então, a Bíblia diz: há um só Senhor, um só batismo e uma só fé. Então, a Bíblia ensina a um só batismo. Não existem vários batismos. Então, você se batizou uma única vez, esse batismo foi perante Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, esse batismo. Então, é o batismo que vale. Não importa se você mudar de igreja, é um direito que você tem. Aliás, você não pertence à igreja A, B, C. Você pertence ao corpo de Cristo. Tá certo? E pode escolher qualquer denominação que você queira frequentar. Bom, uma segunda pergunta aqui, olha. O Senhor disse que quando saiu de bispo, continuou frequentando 1 ano a igreja como membro, a Igreja Universal como membro. Qual foi a sensação em saber que o pastor estava ali interessado no dinheiro, no seu dinheiro? E você conhecendo todo o esquema. Foi nesse tempo de 1 ano que os seus olhos se abriram completamente? Não. Não foi nesse tempo que os meus olhos se abriram completamente. Os meus olhos, eles se abriram no momento em que eles foram se abrindo paulatinamente, como eu explico à medida que eu fui vendo, discordando, sabe? Comparando com a Bíblia, paulatinamente. E no momento em que eles se abriram completamente, foi no momento que eu pedi o meu desligamento. Mas, quando eu saí da igreja, como eu vivi toda a minha vida lá dentro, tá certo? Desde os meus 16 até os 35 anos de idade, então eu não tinha nenhuma outra direção para onde ir, alguma outra igreja, eu não conhecia nada aqui fora, porque lá dentro você é proibido de ler livro de outro pastor, de outras igrejas, tá? Eles dizem que vocês estão bebendo de outra fonte, tá? Uma fonte suja. Então só o bispo Macedo e os bispos da Igreja Universal do Reino de Deus é que são fonte limpa, e você só pode ler livros deles. Então eu não conhecia nada do outro evangelho aqui fora, embora eu tenha nascido dentro da Assembleia de Deus, tá? E os meus pais tenham me apresentado para me consagrar no altar da Assembleia de Deus, tá certo? Só na idade de 10 anos, 11 anos que eu comecei a ir na Igreja Universal do Reino de Deus.
depois que meus pais se afastaram da Assembleia de Deus. Bom, então, quando eu saí, eu não podia me afastar de Deus. O que é que eu fiz? Continuei frequentando a igreja por um ano, tá? E o que eu senti, a sensação terrível. Essa sensação que eu sinto, tá? Que me levou, me impulsionou a hoje estar gravando esses vídeos. A sensação de estar sendo enganado, lesado, ludibriado, tá certo? É a sensação que as pessoas sentem hoje também, tá? E, inclusive, foi essa sensação, enquanto eu via os pastores fazendo aquele trabalho, o culto tinha 2 horas de duração, e ele tirava 10, 15 minutos para a palavra. O resto era só pirotecnia. Demônio para lá, demônio para cá, e envelope, jornal, isso e aquilo outro, mas a palavra era uma parte muito curta. E ali, então, depois de um ano, foi que começou, Deus, na verdade, começou até a cobrar isso de mim. Olha, tá vendo? Você poderia estar ali, ó. Você poderia estar num altar, você não quer mais fazer a obra na Igreja Universal de Deus, mas você poderia estar ali num altar, e você faria um trabalho diferente desse que está sendo feito aí. Ó. Essa foi a sensação que eu comecei a ter. Inclusive foi isso que me moveu, tá? Depois de um ano da minha saída, a colocar o meu próprio ministério. Tá? Eu tive uma igreja por 2 anos, e eu vou falar em um vídeo exclusivo, um vídeo só desse assunto, dessa igreja que eu abri, tá bom? E que ficou 2 anos aberta. Aí você vai saber por que eu abri, você vai saber por que fechou, eu vou explicar tudo aqui para vocês, tá bom? Com a maior clareza. Bom, então essa foi a sensação. 3. Hoje, aonde funciona aquele programa A Fazenda da Record, realmente era sítio de recreação de pastores? Bom, é assim, eu sei que quando eu estava na igreja, no ano de 2007, eu saí. E nesse ano, até esse ano, não tinha fazenda, tá? Mas tinha o sítio da Record. Tinha o sítio da igreja lá em Itu. Havia um sítio, com a distância mais ou menos de São Paulo, nós viajávamos de carro, por exemplo, eu demorava 1 hora para chegar. Então, chegar em Itu, esse sítio ficava em Itu. E uma boa parte dessa estrada era uma estrada de terra. Tá? O carro ia, voltava todo empoeirado. E era um sítio enorme, imenso, muito, mas muito grande mesmo, naquela época. Era um sítio onde ali eram feitas as reuniões de pastores, tá? E bispos. Era um sítio de recreação, piscina, lazer, campo de futebol, lugar para pesca. Então tinha tudo isso. Só que na minha época não tinha fazenda ainda. Então, só sei que esse sítio era da igreja. Então não saberia te informar se esse sítio aqui foi transformado na fazenda ou não. Então, para não ser leviano aqui, tá? Então, eu não teria como te dar essa informação com precisão. Mas posso te garantir que havia um sítio em Itu, imenso, grande, onde haviam essas reuniões de lazer dos pastores em São Paulo. No caso, esse sítio era em Itu, tá? Na cidade de Itu. 4ª pergunta. Por que alguns bispos foram tirados por causa de adultério e outros não? Boa pergunta. Eu conheço muitos bispos, tá? Bispos. Pastores eu não conheço não, mas bispos que foram acusados, e muitos deles até com provas, tá? De adultério, e que estão lá na Igreja Universal do Reino de Deus, e pasmem, como bispos. Como bispo. Eu conheço bispo que está lá, que ele foi tirado, melhor, ele foi comprovado, tá? Que ele adulterou, mas esse bispo, ele era muito amigo, tá? É até hoje, tá? Do bispo que cuidava, ou que cuida até hoje, não sei, do Brasil. Muito amigo. Era o xodó, ele era o xodó desse bispo. Tá? E o que foi feito? O que foi feito? Esse bispo foi pego e foi colocado como que na geladeira, guardado. Mandaram ele para algum lugar que eu não sei para onde que foi. Só sei que ele ficou sumido, desaparecido. E ele era um bispo que tomava conta de estados,
um bispo de evidência. Ele não saiu para ir tomar conta de nenhum país, ele foi, sabe, guardado. Tipo assim, você é meu amigo, deixa a poeira baixar. Mas aí não é só questão de amizade, não. A gente para pensar até que ponto não é rabo preso. Até que ponto não existe algum tipo de negócios escusos entre eles e que um diz, olha, se eu sair, se me tirar, eu denuncio. Se me tirar, eu falo do negócio que nós temos sujo. Porque é uma coisa que a gente não entende. Como é que muitos são tirados, pastores, coitados, que quando alguma denúncia é feita contra eles, são tirados imediatamente. E não só são tirados, mas são colocados em pé na reunião de pastores e bispos, para ele confessar ali o que ele fez diante de todos os pastores e bispos. Inclusive hoje houve um bispo no Rio de Janeiro, tá certo? Muito conhecido, mas muito conhecido mesmo, inclusive pelas canções, tá? Lindas canções. E esse bispo, ele, quando aconteceu esse episódio com ele, então o bispo que cuidava do Brasil na época, que foi o Romualdo, mandou que esse bispo, numa reunião de pastores e bispos, ficasse em pé e confessasse o que ele fez. E caso ele fizesse isso, então ele iria ser mandado para um país, tá? Deixa eu tentar lembrar aqui o nome do país, eu vou tentar me lembrar aqui o nome desse país. Um país assim muito pobre, tá? Muito pobre. Se eu não lembrar aqui, depois eu escrevo embaixo o nome do país. E ele ficaria lá um tempo até esfriar, a poeira baixar, e ele voltaria novamente. Tá certo? E assim foi feito. Esse bispo foi colocado numa reunião de bispos e pastores e falou, tá? Para todos eles o que havia feito. Bom, aí você pergunta para mim, o senhor estava lá? Não, não estava lá. Na época eu estava no Rio Grande do Sul, mas um bispo que foi consagrado junto comigo na época, tá? Me ligou lá do Rio de Janeiro dizendo, olha, Natan, hoje aconteceu isso aqui. Tá? Então eu sei porque foi o bispo que foi consagrado junto comigo no mesmo dia, que estava no Rio de Janeiro na época, e me ligou só para falar isso. E isso é de conhecimento de todos os pastores e bispos da IURD. Bom, aí ele foi mandado para um país, certo? Ficou lá um período nesse país, para depois voltar. Só que aí esse bispo não quis mais permanecer, e de lá desse país ele veio embora para cá, certo? Veio embora aqui para o Brasil novamente, e hoje ele tem o seu próprio ministério. Mas quer dizer, alguns eles deixam permanecer. Inclusive esse outro que o colocaram na geladeira, hoje está de volta aí. Ainda não está cuidando de estados, mas já está cuidando de grandes catedrais. Daqui a pouco já está cuidando de um estado de novo. A poeira já baixou, não é verdade? Já baixou a poeira. Então, eles fazem isso. Uns, eles superprotegem. E outros, eles, sabe, tiram e ainda denigrem a imagem. Então acontece isso sim na Igreja Universal do Reino de Deus. Não é o que pode ou o que não pode. É quem pode e quem não pode. Uns podem, outros não podem. 5. Gostaria de saber o piso salarial do pastor, auxiliar, casado, regional, bispo titular, estrelas como Clodomir e Guaraci. Bom, aqui eu não tenho como te falar porque fazem 7 anos que eu saí, não sei, né, hoje como é que funciona isso. Eu sei que na minha época, eu como bispo da igreja, eu tinha 6 mil reais de salário, tá? E mais 6 mil reais de comissões de jornais. Eu tinha 1.500 reais de comissão por semana, tá? Porque eram 5 mil jornais que eu passava, eu tinha 30%, tá? Daqueles jornais, então somei que você vai ver, cada jornal era R$1 na minha época, certo? Então, 12 mil. Bom, para você ter uma noção do que era isso, na época o salário mínimo era 350 reais. Então, o que eu ganhava eram quase 40 salários mínimos. Eu, como bispo, eu era um bispo auxiliar, tá? Nunca cuidei de estados, porque
Não porque eu não tivesse capacidade para isso, mas porque achavam mais conveniente que eu estivesse ali como segundo para fazer as reuniões de 318, essas coisas todas, reunião de empresários, essas coisas todas. Bom, então, aí por aí você tira, né? Só que quando eu ganhava isso, 12 mil reais, tinha pastores que ganhavam 1.200. Quer dizer, eram quantas vezes menos? 10 vezes menos, não é isso? Então um pastor ganhava menos, mas eu tinha pastor que ganhava 1.200, um regional 1.800, 2.000, tá? E um auxiliar então, aí coisa aí de um salário mínimo ou menos na época, tá? Então é mais ou menos como jogador de futebol. Não pensa que, todos os pastores, tem pastor, coitado, que geme aí. Na Igreja Universal do Reino de Deus mesmo. Me assistindo agora e sabe disso. Que pena, sabe? Que pena. E pena para ter um colchão para dormir, para ter um móvel da casa, é uma humilhação que passa. É uma humilhação. Bom, acho que está respondido aí. 6. Gostaria de saber se é verdade que existe inveja e disputa entre pastores e bispos. Muitas. Quantas vezes eu estava lá fazendo um programa de televisão, por exemplo, eu trabalhava com um líder de Estado. Eu lembro quando eu trabalhava com o bispo Sidney Marques, aqui na Bahia. Esse bispo, quando eu estava lá fazendo os programas de televisão, eu fiquei 1 ano e 7 meses com ele aqui. Mas, por exemplo, eu fazia reuniões 318 e as minhas reuniões se destacavam mais que a dele, tá? Em todos os aspectos que você possa imaginar, tanto em povo, em arrecadação de ofertas. E o que ele fazia? Ele digamos assim, me reprimia. Às vezes eu estava lá fazendo um programa de televisão e de repente eu via sumir do rodapé do vídeo um versículo que eu mandava colocar, uma frase que eu mandava colocar. E de repente eu estava ali ao vivo e via sumir. Quando dava intervalo eu perguntava ali ao pastor responsável pela TV, ou ao diretor, o que é que houve, que sumiu e tal. E aí ele dizia, olha bispo, só me desculpa, mas é que o bispo Sidney ligou para cá e mandou tirar. Já houve casos do bispo não permitir que eu participasse de uma reunião com o povo num salão, para o povo não me ver, porque como eu falei em outros vídeos, as pessoas queriam participar nas minhas reuniões, sabe? E quando fazia até votos, campanha, queriam participar nas minhas reuniões e cumprir votos nas minhas reuniões, porque elas tinham credibilidade no meu trabalho, na palavra que eu dava para elas, tá? Então havia toda uma história ali, todo um histórico também, tá? E às vezes chegava um e queria pagar isso, e achava que para pagar, eles me tiravam do salão. Natan, fica escondido aí, você não pode aparecer. Então acontece disputas, sim, e muitas. Tá? Um querendo derrubar o outro, é triste, mas é uma realidade. E é daí onde surge, sabe o quê? As falsas denúncias. Tá? Enfim, os boatos que são lançados no ar para prejudicar aquele bispo, aquele pastor, enfim. E para finalizar, a 7ª pergunta. O que o senhor acha do bispo Macedo beber cerveja? Ele fala em um dos seus vídeos que bebeu cerveja, ou que bebe cerveja. O que o senhor acha disso? Bom, acho que o vídeo chegou no tempo aí, não é isso? Eu vou gravar um vídeo exclusivo onde eu vou responder acerca disso. Tá bom? Tá certo assim? Combinado assim? Bom, obrigado a todos vocês que têm compartilhado, curtido os meus vídeos. Se inscrevam no meu canal e vocês vão receber conteúdos aí exclusivos que eu vou preparar e enviar para todos vocês. Tá bom assim? Caso você queira ter acesso ao próximo vídeo, clica aqui embaixo no link. Um forte abraço e saiba que os melhores anos da sua vida ainda virão.